festa literária ela está na sua segunda edição. O nosso tema da nossa festa literária do ano passado, desse ano e para as futuras edições sempre estará focado na memória, porque acreditamos que a memória é um tema que o brasileiro precisa muito se debruçar para entender o que foi o nosso passado, o que aconteceu no nosso passado, para entender o nosso presente e projetar um futuro dentro de um fundamento cultural que eu acho muito importante, né? Nós não podemos esquecer o nosso passado. Temos que estar com o nosso passado muito claro, né, nas nossas vidas, mas podemos construir alguma coisa importante para o país, né? Nós vivemos um momento muito difícil, né? E que eu acho que o conhecimento e a valorização da nossa memória é de suma importância, principalmente para os jovens, né? Os jovens que estão agora no ensino médio, que já vão estar agora tratando das suas vidas, definindo o que querem fazer, o que querem ser, né? Aonde eles querem ir, né? Então, eu acho que essa festa literária tem tratado, desde o ano passado, do tema da memória brasileira. Tá? Então, nós trataremos desse tema para as outras edições também. Né? Essa mesa de hoje é uma homenagem à Princesa Leopoldina. É uma mesa importante porque nós queremos que vocês conheçam todas as contribuições que a princesa trouxe para o nosso país, que isso vai ser conversado, toda a diferença que ela fez, o que nós temos hoje, tão importante, né? Então, muitas coisas que nós vivemos hoje foi fruto dessa chegada dessa pessoa, dessa mulher tão importante na história do Brasil, né? Que se debruçou e se integrou dentro da nossa cultura, né? Levou a nossa cultura para fora do Brasil, né? Então, eu acho que trouxe com ela vários estudiosos, então, eu acho que a gente hoje vai falar sobre isso. Eu quero muito agradecer a presença do Paulo Quinaus, do diretor do Museu Histórico Nacional, que fez uma pesquisa conosco para a publicação de um livro que nós vamos tratar dele agora e que vocês todos vão receber ao final dessa mesa, todos receberão esse livro. Agradecer a Maria Isabel Lenzi, do Arquivo do Museu Histórico Nacional. Quero agradecer a presença de todas as outras pessoas, depois a Guiomar vai falar um pouquinho com vocês, depois que eles falarem sobre essa parte da mesa. E agradecer a presença da Ellen, do Instituto Serge Gran Rio, das outras pessoas que estão com ela aqui. E um agradecimento muito especial para o senhor Peter Welper. Queria aqui uma salva de palmas para o senhor Peter Welper. Faz assim, ó. O senhor Peter Welper, ele traduziu, esse texto estava em alemão gótico desse livro. O texto desse livro estava em alemão gótico e nós tivemos assim muita dificuldade, nós queríamos muito publicar esse texto e não estávamos conseguindo uma pessoa que fizesse essa tradução. Ele, pai de uma amiga, se prontificou e traduziu esse texto em alemão gótico para nós. Então, eu queria agradecer especialmente pelo Instituto, pelo museu, por todas as pessoas que estão aqui, agradecer ao senhor pelo trabalho que debruçou sobre... Tão difícil fazer essa tradução, né? E ele se debruçou no alemão gótico e fez essa tradução para a gente. Então, eu vou deixar vocês agora com Paulo Quinaus e com a Maria Isabel Lenzi, para elas vão falar um pouquinho sobre a saga da Dona Leopoldina e do Froebek. Bom, boa tarde para todos. Eu sou Paulo Quinaus, diretor do Museu Histórico Nacional. Essa é a minha colega Maria Isabel Lenzi, minha colega também do Museu Histórico Nacional e que se dedicou na pesquisa desse livro que nós estamos lançando hoje. Eu vou rapidamente falar um pouco da história da edição desse livro, não é? E depois a Isabel vai falar mais do personagem, o Franz Froebek. Mas como a Cristina disse, não é? E eu já junto aí os meus agradecimentos a Cristina e toda a equipe do Instituto Oldenburg, que foi parceira fundamental na publicação desse livro, não é? É importante dizer, não é, que
esse ano a gente comemora, não é, o bicentenário da chegada da princesa Leopoldina no Brasil. Ela chegou na cidade do Rio de Janeiro, no Porto do Rio de Janeiro, ela chegou dia 5 de novembro, mas dia 6 de novembro que ela pisou em terra de fato. E a gente sempre fala assim, chegou a princesa, não é? No caso, a arquiduquesa de Áustria, princesa por casamento, né, do Brasil e depois futura imperatriz do Brasil. O que acontece? Quando uma princesa chega aqui, ela chega no barco. No barco vem um monte de gente, tem que ter os marujos, toda a equipe de naval, não é? Mas junto com a princesa veio toda uma comitiva, não só aqueles que acompanhavam a vida pessoal da princesa, não é, como camareira e assim por diante, damas de companhia, mas vem também uma série de outros personagens. No caso da princesa Leopoldina, a Cristina já falou rapidamente, não é? Vieram cientistas, o caso Spix e Márcios, que talvez você já tenha ouvido falar, que são muito conhecidos para quem estuda o século XIX, sobretudo a história natural, não é? Os estudos de biologia, botânica no século XIX. Mas vieram também artistas, o caso do Thomas Ender, que é um dos pintores mais importantes austríacos que teve no Brasil, que fez paisagens lindíssimas, não é? Vieram também cientistas que depois se dedicaram a organizar uma expedição científica pelo país, não é? Junto com o Barão de Langsdorff, e identificaram muitas plantas, animais e os ambientes naturais do país. Mas junto com toda essa turma veio também um bibliotecário. E o bibliotecário veio junto com um assistente. Esse assistente era o Franz Josef Frühbeck. Então, o que eu quero contar para vocês aqui é que, na verdade, esse livro traz uma novidade, que é falar da história da viagem da princesa, não é? Não por um personagem que foi importante, não um personagem que era a estrela da expedição, que era uma pessoa representante de Estado, que estava incumbido de uma missão científica, de liderar um grupo de estudos, alguma coisa assim. Era um jovem de 22 anos, não é? Que se juntou nessa expedição porque sonhava em viajar. E sonhava em viajar, e o modo que ele arrumou de viajar foi de trabalhar como assistente do bibliotecário da princesa, que acompanhou e trouxe a expedição e trouxe os livros da princesa, não é? Várias caixas de livro que o jovem Frühbeck teve que organizar, juntar tudo, ajudar a carregar e assim por diante. Esse personagem é incrível, sobretudo pelo fato de que ele podia simplesmente ter curtido a viagem, ter feito o trabalho dele, mas ele terminou deixando uma memória dessa viagem, que Isabel vai falar mais, não é? Ele terminou fazendo muitos desenhos e publicou essa crônica da viagem dele. É um texto pequeno, não é um texto grande, mas o melhor de tudo é que ele escreve de um ponto de vista totalmente diferente, não é? Aliás, existem outros viajantes desse período no século XIX, não é? Alguns que são destacados, não é? Tem um inglês, por exemplo, Thomas O'Neill, que escreveu, acompanhou a expedição de Dom João VI quando veio para o Brasil e faz uma crônica parecida com essa do Frühbeck. Mas ele começa falando de Sua Alteza, falando da importância de quem estava organizando a viagem. Ele conta toda a diplomacia das relações internacionais que fez a viagem se organizar e o rei atravessar o oceano, não é? E o jovem Frühbeck começa assim: depois de ter me despedido dos meus pais, irmãos e todos os amigos da maneira mais carinhosa, porém ao mesmo tempo mais triste, na terça-feira, dia 29 de junho de 1817, por volta de 10 horas da noite, tomei lugar na carruagem de posta do Real Gabinete Austríaco e segui viagem, passando pelos portões da cidade, acompanhado das felicitações de todos.
O que eu quero dizer com isso é que ele começa a história dele não falando da princesa que ele ia acompanhar, não falando do chefe dele, que era um bibliotecário régio, não é? Que servia à corte de Viena, não falando de nenhuma personalidade notória e muito menos das relações políticas europeias daquele tempo. Ele começa falando da família e dos amigos. Isso vai mudar toda a história que ele conta. Na verdade, a gente encontra nesse livro aqui várias coisas que a gente já sabe por outros autores desse tempo, que também fizeram crônicas de viagem, também escreveram sobre a princesa, não é? Mas nenhum conta a história de um ponto de vista de um jovem, não é? Um jovem que não quer contar nada mais, nada além do que uma experiência pessoal de um jovem, não é? Ele poderia ter tentado escrever como se ele fosse alguém importante, não é? Imitando alguém que ele leu antes, alguma coisa assim. Não, ele dá um depoimento que registra justamente esse ponto de vista de um jovem que tinha vontade de viajar. E a única forma que ele arrumou de viajar foi arrumar as caixas de livro do bibliotecário da princesa. Não é? E isso talvez seja a coisa mais importante para quando a gente lê esse livro. Porque se a gente não perceber esse ponto de vista, a gente também não percebe a importância do que ele conta. Mais do que a gente saber que ele atravessou o oceano em tal dia, não é? Que tantas pessoas estavam no barco, que isso aconteceu, aquilo outro aconteceu, o mais importante dessa crônica é o fato de que ela foi escrita por um jovem que deixou o registro de como um jovem daquele tempo, do início do século XIX, teria vivido essa viagem. Ele conta a história da viagem, depois ele conta como ele chega no Rio de Janeiro e o que ele vê no Rio de Janeiro. Aí ele chega na Praça 15, hoje, antigo Largo do Carmo, não é? Largo do Paço. Chega e lá pelas tantas, ele saiu agora dessa praça, que é a Praça do Paço, não é? Acompanhado do prezado leitor pela Rua da Cadeia em direção ao Largo da Carioca, Praça da Carioca, o qual, apesar do tamanho modesto, é digno de nota, justamente por ser o ponto onde se cruzam várias ruas, bem como por se encontrarem nesta praça, no alto de uma elevação, o grande convento de Santo Antônio e a Capela de São Francisco. Embaixo, na praça, há um tanque com água, aberto ao público, no qual os negros retiram água para vender. Além disso, ali acontece diariamente uma feira na qual é possível obter melões, bananas, mangas e outras frutas. E assim ele segue contando e convidando o leitor para passear com ele pela cidade. Não é? Vocês perceberam que ele não usa adjetivos, nada é lindo, nada é maravilhoso, nada é majestoso, nada é sua alteza, nada disso. Ele termina falando dos melões, das frutas que ele encontra na rua. Até quando ele fala da escravidão, não é? A gente vê, ele viu um negro ali onde tinha água, mas ele não julga a escravidão, ele não começa a fazer uma teoria sobre a escravidão, ele não faz uma teoria sobre a sociedade, mas fica muito evidente que a partir de todos os elementos que ele apresenta, não é? Ele está percebendo que ele está num mundo diferente e que talvez, como jovem, ele não tenha ali nenhum interesse de interrogar muito, fazer uma teoria social sobre o mundo colonial. Mas ele percebeu que o mundo dele é diferente daquele da onde ele saiu. Mas é interessante porque do mesmo jeito que ele trata o Brasil a partir desse tom, sem adjetivos, descrevendo, mas ao mesmo tempo chamando a atenção para aquilo que é diferente, daquilo que é exótico, também ao longo da história dele na Áustria, ele também conta coisas prosaicas. Então, por exemplo, ele sai lá da cidade dele, em Viena, na Áustria, para ir até Livorno, pegar o barco, não é? Porque a Áustria não tem litoral, então ele tinha que ir até a Itália. Aí ele pega a carruagem, atravessa, chega lá pelas tantas, ele é obrigado a encontrar o bibliotecário. Aí quando ele chega lá na cidade, na Itália, diz que o bibliotecário foi para outro lugar.
Aí ele vai atrás do bibliotecário. Quando ele chega no outro lugar, ele descobre que o bibliotecário já tinha ido embora. Ou seja, se alguém pensa que a viagem era bem organizada, a gente fica com a certeza, não é, de que aquela viagem foi tanta gente ao mesmo tempo, não é, que devia ser meio como organizar a Flize, né, Cristina? Não é, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, não é, atrás aqui, remenda ali, e tudo dá certo no fim, não é? E a princesa chegou sã e salva no Brasil com o seu bibliotecário e o assistente do bibliotecário, não é? E isso talvez seja a graça do Frühbeck, porque ele fala dessa experiência de viajar, de chegar no Brasil, num outro mundo, sem querer fazer uma interpretação profunda, mas ao mesmo tempo, a partir dessa crônica, do prosaico, do simples, não é? A gente vai entendendo como a vida de um jovem, naquela altura, não é? Poderia ser rica de experiências, não é? E talvez fique aí, não é, esse exemplo para os jovens do nosso tempo, não é, que talvez sonhem em viajar pelo mundo. Mas eu vou terminar lembrando do Stefan Zweig, já que a Cristina veio da casa de Stefan Zweig agora há pouco. O Stefan Zweig tem um livro chamado Encontro com os Livros, e ele diz que a roda foi um grande evento da humanidade, mas ele defende que o livro é um invento muito mais importante e mais significativo. Por quê? Com o livro, a gente pode viajar igual com a roda, pelo espaço. Com a roda, a gente anda de um lado para o outro. Com o livro, a gente também viaja de um lado para o outro. Com o Frühbeck, a gente sai da Áustria e vem até o Brasil, passando pela Itália, atravessando o oceano. Mas o Stefan Zweig diz também que o livro é melhor que a roda, porque além de andar no espaço, a gente anda no tempo, não é? É possível, com o livro, eu sair de um tempo e ir para outro tempo. Tem até gente que vai para o futuro com o livro, não é? Não tem ficção científica que vai para o futuro? Pois no caso do Frühbeck, ele nos convida para passear no Rio de Janeiro naquele início do século XIX. E com o livro e com o Frühbeck, a gente termina viajando no tempo. Eu não sei se a roda é melhor que o livro. Eu não sei se o livro é melhor que a roda, mas que é uma sorte estar em Petrópolis, falando do Frühbeck e podendo citar o Stefan Zweig aqui no Museu Imperial. Eu garanto a vocês que é uma sorte tremenda, que eu tenho certeza que eu não vou poder repetir de novo em nenhum outro lugar, não é? Por isso que eu sugiro que vocês leiam o livro do Frühbeck, não é? E que vocês vão encontrar esse personagem saboroso, não é? E o mais interessante, quero muito agradecer a Cristina e toda a equipe do Instituto Oldenburgo. Só existem, desse livro original, publicado em 1830, do Franz Josef Frühbeck, só existem 2 exemplares, em alemão, escrita gótica, ou seja, difícil de ler. Mas não é difícil de ler por causa da escrita gótica, Cristina, isso aí até a gente resolve. O difícil é porque só existem 2 no mundo, não é? Então, agora, a gente tem a sorte de poder contar com a tradução do Sr. Peter, não é? E poder distribuir para todo mundo e poder ler essa história que é tão especial, que tem um tom único, não é? Porque eu não conheço outra crônica de viajante jovem em toda a bibliografia das crônicas de viagem da época de Dom João VI, por exemplo, que é essa época que a gente está aqui, da Leopoldina, não é? No Brasil, não tem nenhum jovem. Aliás, isso fica como desafio, porque, afinal de contas, não é? Eu tenho a impressão de que é difícil a gente, não é? Contar a história do ponto de vista dos jovens. Com frequência, a gente fala da história para os jovens, mas é difícil a gente falar da história do ponto de vista dos jovens. Então, o Frühbeck ainda tem esse mérito que eu acho que é super atual. Se ele faz a gente viajar no tempo para trás, não é? Para a gente ver como era aquela época da princesa Leopoldina, não é? A gente termina se perguntando, não é? O que seria o jovem no nosso tempo atravessando o oceano e vivendo essa mesma experiência do Frühbeck como assistente do bibliotecário de uma princesa, não é? Eu não sei se tudo isso, não é?
serve para a gente entender muito do tempo da Leopoldina, mas eu tenho certeza que a gente termina se perguntando por que o nosso tempo não tem um personagem tão gostoso como esse jovem que atravessou o oceano em 1817. Obrigado. Eu passo a palavra... Obrigado. Eu passo a palavra, então, diretamente aqui para minha colega, a pesquisadora do Museu Histórico Nacional, Isabel Lenzi. Olá, boa tarde. Vocês também não devem imaginar a minha felicidade com esse livro, porque eu vou começar aqui falando, a Cristina falou da memória, que é muito importante a memória, a Flísio vai ser sempre em homenagem à memória. Para mim, isso é muito importante. Esse livro, o Frühbeck, eu descobri fazendo uma tese de doutorado, trabalhando com o Gilberto Ferrez. Gilberto Ferrez e um outro historiador chamado Robert Smith, ele é um historiador americano que estuda o Brasil, ele já morreu, ele estudava, né, o Brasil, ele era estudante do Barroco Luz brasileiro, né, pesquisador. Ele, então, conheceu Gilberto Ferrez, década de 1950, os dois eram interessados, então, nas imagens, na iconografia, e ele falou com Gilberto Ferrez que tinha algumas imagens sem autoria, que não se conhecia a autoria, na biblioteca, no Museu de Nova York. American Society, Hispanic American Society. Enfim, o Gilberto Ferrez ficou muito curioso, queria conhecer, pediu para mandar para ele fotografias, naquele tempo, fotografias e microfilme que se trabalhava, não é? E ele, a bibliotecária ficou sem graça, porque o Robert Smith já estava estudando aquelas imagens que queria trabalhar. O Robert Smith viu que eram imagens que mostravam a viagem da Dona Leopoldina, mas não sabia a autoria. E ele queria trabalhar isso. A bibliotecária, então, falou, olha, convida o Ferrez para trabalhar com você, porque senão, enfim, ele acabou convidando e os dois foram trabalhar juntos. O Gilberto Ferrez recebeu, então, essas imagens e viu que tinha algumas coisas escritas em alemão. E ele traduziu e viu um tal de Frühbeck lá. Aí falou com o Robert Smith, olha, você disse que era anônimo, mas está assinado por uma pessoa. Eles começaram a procurar, o tal do Frühbeck, e encontraram, eles botaram pessoas para procurar, né? Bom, o Gilberto Ferrez encontrou na Biblioteca Nacional uma fichinha desse livro, uma ficha de um livro assinado por Frühbeck, e o nome do livro era Viagem ao Brasil, em 1817, acompanhando Dona Leopoldina, acompanhando a arquiduquesa. Aí ele falou, ele desenhou isso. O que aconteceu? Eles então começaram a procurar esse livro, porque não tinha na Biblioteca Nacional, tinha só uma fichinha, tinham sumido o livro. Começaram a procurar, eles botaram um embaixador brasileiro para procurar na Europa, o Gilberto Ferrez procurando aqui, e o Smith procurando nos Estados Unidos. Encontraram. O Gilberto Ferrez encontrou na coleção de um cara chamado Ian de Almeida Prado, um exemplar, e o Robert Smith encontrou na coleção do Rubem Borba de Moraes, um colecionador brasileiro que morava nos Estados Unidos, outro exemplar, só. Só que o Ian não achava o exemplar dele, sumiu no meio de um monte de livro, imagina, agulha no palheiro, né? E o Rubem Borba de Moraes falou que o livro tinha ido a Paris para ser encadernado. Então, quando voltasse, eles podiam ver. Enfim, depois de um bom tempo, o Robert Smith conseguiu, o livro mandou para o Gilberto Ferrez, e eles ficaram às voltas, lendo aquele livro, pesquisando as imagens, para produzir, então, esse livro aqui, ó. Eles fizeram esse livro aqui que saiu nos Estados Unidos em 1960. Esse livro, o Gilberto só saiu nos Estados Unidos, não saiu aqui no Brasil. O Gilberto Ferrez fez tudo para que esse livro saísse no Brasil. Falou com vários editores na época, falou com o pessoal com Rodrigo Melo Franco, com Enio da Silveira, que eram todos editores importantes, e todos adoravam. O Walter Moreira Salles, todo mundo adorou, mas ninguém bancou. Entendeu? Então, não rolou. Porque também era final da década de 50, quase 60, estavam construindo Brasília, estava um período parecido com hoje, assim, aquela inflação, aquele negócio muito difícil. Ele não conseguiu.
publicar, só saiu nos Estados Unidos. O Gilberto Ferrez queria que esse livro saísse colorido, ele dizia que as cores eram vibrantes, que não era possível ter tudo preto e branco. E o Robert Smith só conseguiu que saísse o livro em preto e branco, praticamente todo com uma imagem só colorida. Tá? A gente vai ver, eu vou mostrar para vocês essas imagens. E no final do livro, ele colocou em facsimilar, né, colocou em alemão gótico, anexado no final, nesse livro aí. Então, a gente conhecia esse livreto que nós estamos agora publicando, conhecíamos em alemão gótico aqui, né, um facsimilar, e esses dois que o Paulo falou, são esses dois, um era do Ian de Almeida Prado, o outro do Rubem Borba de Moraes, que doaram para o Midlen, e o Midlen doou para a USP. Atualmente estão na USP, tá bom? Bem, então essa história desse livro, eu estou contando para vocês como eu fiquei feliz com essa publicação, porque desde que eu conheci essa história, estudando Gilberto Ferrez, eu falava, gente, não é possível, isso tem que ser publicado aqui no Brasil. Puxa, foi uma pesquisa muito grande. O Gilberto Ferrez, inclusive, mandou traduzir o texto do Robert Smith para o português, para poder fazer aqui esse livro. Escreveu um outro texto que não foi publicado aqui, contando a pesquisa e tal. E eu queria publicar esse livro, né? Então, eu falei, isso precisa ser publicado aqui, mesmo que seja agora. Uma amiga minha foi a Nova York, falei, vai lá ver. Ela viu, as imagens lá estão lá. Ela conversou com o bibliotecário, ele falou que pode fazer. Só que não conseguimos verba, né, para fazer o livro com as imagens. Mas conseguimos fazer, pelo menos, essa publicação, traduzir esse livreto. Tá bem? Bom, agora eu vou falar do Fruber. O Paulo já falou muita coisa do Fruber, mas a gente vai falar mais um pouquinho. Ele veio para cá, não é, gente? Ficou 7 meses aqui e ele fez esquetes, quer dizer, fez croquis, fez esquemas das coisas que ele via aqui. Fez esquemas do navio, ele foi o único desenhista no navio da Dona Leopoldina, porque, como o Paulo falou, o Thomas Ender veio também, né, que ele era um artista da academia lá de Viena, mas o Thomas Ender veio em outro navio, que foram 2 navios portugueses e acho que 2 austríacos, também uma esquadra que veio para cá. E a única pessoa que estava desenhando no navio, que estava Dona Leopoldina, foi o Fruber, porque o Thomas Ender estava no outro navio. E então ele foi a única pessoa que desenhou a viagem, o navio onde estava Dona Leopoldina, tá? Ele era um desenhista não vindo da academia, era como a gente chama de primitivo, assim, meio ingênuo e tal, mas não tinha mais ninguém desenhando aquela viagem. Então isso faz com que os desenhos dele tenham um valor muito especial para nós, não é? Ele chegou aqui, desenhou também a chegada, aí chegou aqui no Rio de Janeiro, desenhou a cidade que ele viu e desenhou também a volta. Depois chegou em Lisboa, desenhou também em Lisboa e voltando para... Ficou 7 meses e voltou para Viena. Voltou lá para Viena, casou, teve filhos e tal. 13 anos depois, 1830, ele inventou de fazer uma exposição com aqueles desenhos, quer dizer, ele tinha feito esquetes. Aí ele, então, fez guaches a partir daquelas esquetes, e fez uma exposição em Viena falando do Novo Mundo, porque as pessoas eram muito curiosas com o Novo Mundo, né? Todo mundo queria saber o que tinha, não era fácil vir aqui. Então, alguém que estava mostrando, antes do advento da fotografia, o que ele viu no Novo Mundo. Então, ele fez essa exposição, que foi muito bem quista, muita gente visitou, tanto é que depois ele fez de novo, com mais imagens. E nessa segunda vez que ele expôs esses guaches dele, ele vendeu esse livrinho. Ele escreveu o livrinho sobre essa viagem e vendeu o livro lá nessa segunda vez. Dessa deve ter feito muitos, mas sobraram 2, né, no mundo. Agora temos uma edição nova e traduzida. Bom, eu vou mostrar para vocês as imagens desse livro, para vocês terem uma ideia, né? Outra coisa, esse livro foi de 1960, de 60 para cá, outras imagens do Fruber que foram encontradas no mundo. Então, a gente tem Fruber também no Itaú Cultural e no Instituto Moreira Salles tem alguma coisa do Fruber. Então, nós vamos ver alguma coisa aqui preto e branco, porque foram tiradas desse livro, mas também vamos ver alguma coisa colorida, tá bom?
Olha, aqui a gente vê o embarque ele desenhou o embarque da princesa em Livorno. Eu não tenho aquela canetinha, mas aqui vocês estão vendo o barco que foi levá-lo ao navio, o navio português Dom João VI, o nome desse navio. Aqui você vê, está vendo aqui? Isso aqui mostra aqui o navio português. Por favor. Olha só, isso daí já não tem no livro, sim, essas imagens do livro, só um detalhe, a esposa do Frübeck, depois dessas exposições, vendeu essas imagens, por isso elas estão lá em Nova York, tá? Não todas as imagens da exposição foram vendidas, 12 imagens estão em Nova York, são essas que foram publicadas aqui, e outras estão rodando, tem algumas no Instituto Moreira Salles e no Itaú. Essa daqui, acho que deve estar na Moreira Salles ou no Itaú, foi tirada da internet. Aqui a princesa. Isso aí é a passagem pela linha do Equador. Sempre que se passa na linha do Equador, as embarcações, eles fazem festas, carnaval e tal. Obrigada. Onde? Aqui? Oba, obrigada. Então, aqui é a Dona Leopoldina. E a festa lá da passagem pelo Equador, tá? Olha só, isso aqui é a cozinha do navio, gente. Isso, olha que coisa aqui, ó. Aqui está vendo um animal sendo estripado aqui, o fogão, aqui o pessoal descascando alguma coisa. Olha só, a cozinha do navio Dom João VI. Aqui temos um canhão, ó, no navio. Outro canhão aqui, outro canhão, você vê, o navio de guerra. Vai, mais uma. Olha só, eles não podem deixar de ter a cerimônia religiosa, né? A Dona Leopoldina era muito religiosa, e a Áustria, né, era um país muito religioso. Tá bem? Ali, não sei se dá para ver, aqui tem o altar. Isso tudo é muito colorido no original. Vamos ver se a gente consegue um dia fazer esse livro no original. Aqui, eles pararam na Ilha da Madeira. Deu um problema no navio, eles tiveram que parar na Ilha da Madeira, ficaram uns dias lá, eles estão indo do porto para a cidade. Parece que a cidade... Ó, tá vendo aqui o pessoal indo? É longe do mar lá. E então, essa aí tem também nesse livro. E a Dona Leopoldina está em algum lugar aqui. Passa aí. Então, a chegada no Rio de Janeiro, da Leopoldina, essa é a única imagem colorida do livro que foi editado em 1960 lá em Nova York. A próxima imagem é um detalhe daquela, bem a carruagem que pegou a Dona Leopoldina e tal. Tá? Olha só, então ele chega aqui, mostra a chegada e depois ele vai andar pelo Rio de Janeiro e desenha o Rio de Janeiro. Então, o Largo do Paço, a gente vê que ele desenhou depois que ele fez o chafariz do Mestre Valentim redondo, né? Não sei se vocês conhecem, o chafariz ali na Praça 15 do Rio de Janeiro, está lá até hoje esse chafariz, ele é bem retangular. Mas dá para reconhecer o Largo do Paço aí, não é? Olha, o Paço Imperial, as duas igrejas do Carmo, aqui o Arco dos Teles, né? E o mar ia até ali, né? Atualmente teve um aterro muito grande na Praça 15. Então, essa imagem aqui é uma imagem que tem ali... A minha amiga conseguiu fazer uma imagem nova. Eu falei para você que uma amiga minha foi a Nova York e eu pedi para ela ir lá ver. Ela reproduziu essa para mim, essa aí está lá em Nova York. Isso aqui é muito legal, porque é muito rara essa imagem. Isso daqui é uma arena de touros que existia, fazer tourada no Rio de Janeiro. E a gente pensa que tourada é só da Espanha, mas é de toda a Península Ibérica. Portugal também tinha tourada e tal. E aqui é o Campo de Santana. Isso aqui é o Campo de Santana, que antes da primeira metade do século XIX, ele não era ajardinado como é atualmente. Foi depois do Glasiou, que ele foi lá, um paisagista francês, que Dom Pedro II encomendou a jardinagem do Campo de Santana e do passeio público. E era um lugar das lavadeiras lavarem roupa e tal. Chama Campo de Santana, que tinha uma igrejinha de Santana, que está aqui, ó, a igrejinha de Santana. E aqui a arena dos touros, das touradas. Tinha pelo menos 2 arenas de touros tinha no Rio de Janeiro, que eu me lembro. Talvez tivessem mais. Tá? E aqui uma rua...
O Frubeck falou que era uma rua no subúrbio, perto do Saco do Alferes, que atualmente não é subúrbio, é no centro do Rio de Janeiro, né? Que ele também desenhou. Pode passar? Então, isso daqui, gente, é no alto do Morro do Castelo. O Morro do Castelo era um morro que existia no Rio de Janeiro, que foi derrubado em 1922, onde a origem da cidade do Rio de Janeiro. E ele tinha uma vista da Bahia, né, do porto. Então, no alto do Morro do Castelo, eles botavam essas bandeiras para sinalizar os navios que entravam no porto. Quando entrava um navio na barra, eles levantavam a bandeira do navio. Se fosse um navio francês, tinha a bandeira francesa e tal. Tá? Então, ele desenhou também a sinalização do Morro do Castelo. Olha só, aqui esse desenho não tem nesse livro, é também ou do Instituto Moreira Salles ou do Itaú Cultural. Foi pego da internet. E a gente sabe que ele desenhou a volta, quando ele voltou no navio São Sebastião. Ele veio no navio Dom João VI e voltou no navio São Sebastião, o navio português também. E a gente sabe que é a volta que eles estão levando pássaro, ó. Eles levavam os pássaros, né, os papagaios para lá. Eles levavam flora e fauna da América direto para a Europa naquele tempo. Tá? E aí ele chega em Lisboa. Antes de ir para Viena, fica lá um mês, 40 dias em Lisboa, e ele também desenhou Lisboa, e esse aí é o Aqueduto Águas Livres de Lisboa, que foi feito na mesma época do Aqueduto do Rio de Janeiro, do Aqueduto da Carioca. Tá bom? E agora a gente tem a folha de rosto do livro, o livro que agora estamos oferecendo a vocês, que é um prazer, da Cristina e nosso também, né? E a gente vai rezar para São Pedro de Alcântara, padroeiro de Petrópolis, e São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o padroeiro, quer dizer, o São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, para que a gente consiga publicar todos os desenhos do Frubeck um dia, talvez ano que vem, quem sabe, não é? Tá bom? Muito obrigada. Quer que eu chame alguém? Você chama? Bom, eu quero agradecer muito ao Paulo Knaus e à Maria Isabel, né, essa exposição sobre o Frubeck, né, e tenho certeza que vocês vão continuar essa interlocução com eles, né, lendo o livro, né, que foi editado pelo Instituto Odemburg, pela Cristina Odemburg, e queria convidar agora, né, para comporem a mesa, para continuar essa conversa, a nossa mediadora, primeiro, Cláudia Maria de Souza Costa, historiadora e pesquisadora do Museu Imperial, né, que vai conduzir a mesa. E os convidados, Clóvis Bucão, né, que é historiador do Instituto Superior de Educação, autor de diversos livros, né, entre eles biografias do Vieira, da princesa Leopoldina, né, e, finalmente, a Patrícia Souza Lima, historiadora, com pós-doutorado em música, que é coordenadora do PIBID na UERJ. Né? Então, uma mesa com vários historiadores de peso, né? E não apenas grandes historiadores que a gente tem aqui, mas pessoas também que sabem, né, trazer a história, né, para o conhecimento de jovens como vocês, com uma palavra leve, agradável, uma forma de exposição que leva a história, que mostra o fascínio da história. Eu também sou historiadora, né? Como que a história é uma disciplina incrível, né, e fascinante,
né, e que merece ser mais conhecida pelo grande público. Então, são também divulgadores, grandes divulgadores, né, da história. Então, obrigada e deixo a condução, então, com a nossa mediadora. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Cristina, né, pela Flise, que já é um sucesso. Quero cumprimentar aqui o diretor do museu, Maurício, né, e agradecer a presença de todos vocês. Acabamos de fazer uma viagem, embarcamos no Brig Dom João VI, e foi maravilhosa essa viagem, né? Esse convite que o Paulo e a Bebel fez aqui, viajamos. Foi muito boa a viagem, eu acho que todos gostaram, né? E agora nós vamos tratar um pouquinho também desse mesmo tema, que é da Dona Leopoldina, mas vamos falar um pouquinho da Dona Leopoldina no processo de independência, através da biografia dela e das cartas que ela escreveu. Nós vamos conhecer um pouquinho toda a experiência dela, né, que era uma menina, uma jovem austríaca, e que vem para o Brasil, né, trazida por um casamento de Estado, um casamento arranjado, né, criada para reinar, mas através desse casamento, né, ela vem para o Brasil com muita expectativa, como qualquer jovem, né, com muita vontade de participar. Já pelas cartas a gente vê já apaixonada pelo príncipe que ela vai encontrar aqui. E ela escreve muito. Naquela época se escrevia muito, né? Era a forma de comunicação. Então ela escreve muito. Ela escreve ao pai, né, que era o imperador da Áustria, e ao pai ela devota um respeito enorme e uma obediência muito grande. Através das cartas delas, nós vamos assim poder ouvi-la falar com a irmã, a Maria Luísa, que era casada com Napoleão, e ela ali, então, faz confidências, né, de irmã, mas também conta a vida dela aqui no Brasil, que não é aquela vida de princesa que a gente imagina e que a gente lê nos contos de fadas, né? O Paulo falou aqui, aquela viagem de navio também não é aquela viagem que a gente imagina num transatlântico, né? Bem diferente. Então, com a irmã, ela tem esse momento íntimo onde ela fala da vida dela. Nós vamos também ter contato, assim, um pouquinho com as cartas dela com os amigos, onde ela desabafa, inclusive com José Bonifácio, que é um interlocutor dela para todo esse processo de independência, né? Mas, sobretudo, vamos ouvir um pouquinho, né, das cartas dela falando com o querido e amado esposo dela, como ela coloca nas cartas, e a maneira como ela interfere nesse processo de independência, que é um cenário bastante conturbado no período, né? E que ela é um momento bem caro para a nossa historiografia, né? E bastante discutido e com muito campo ainda para se discutir. Então, eu vou passar já a palavra à Patrícia, que vai falar um pouquinho do trabalho dela com essas cartas. Depois fala o Clóvis, que vai falar mais da biografia dela, da vida dela mesmo. Então, eu vou apresentar a Patrícia. Dá licença aqui. Patrícia é pós-doutorada pelo programa de pós-graduação da Escola de Música da UFRJ, doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em História Social da Cultura pela PUC e especialista em Comunicação Jornalística pela Universidade Cândido Mendes, coordenadora do projeto PIPD de História da UERJ. Patrícia, por favor, traça um pouquinho esse cenário para a gente aí. Obrigada, boa tarde. Agradeço, antes de tudo, o convite. É um prazer estar aqui na Flise, um prazer a gente estar com essa plateia colorida, né, nos assistindo. E obrigada, Cláudia. Eu sou professora do médio também aqui no Cefet de Petrópolis, dou aula de História.
Então, vou tentar conversar um pouquinho com vocês, um pouco a Patrícia mais pesquisadora, né? Mas como é que essa Leopoldina vai parar na nossa sala de aula? Aliás, ela devia até estar mais presente na nossa sala de aula, né? Pela trajetória dela e pela biografia dela, pela presença que ela tem, especialmente no processo de independência. Então, obrigada por estar aqui. Eu participei de um projeto muito grande que envolvia uma equipe muito grande, né, de diversos especialistas, tradutores também, e uma parceria entre a Áustria e o Brasil, atrás das cartas da Imperatriz Leopoldina, né? Se hoje a gente tem uma comunicação tão esparsa, imagina naquele momento. A gente escrevia a todo momento, a toda hora, porque era a nossa única forma de comunicação, mas, ao mesmo tempo, essa correspondência ela ficava espalhada em todos os arquivos, e a correspondência que sobrou, né, que a gente consegue ainda ter acesso. Quando começamos esse projeto aqui, que foi financiado por um banco lá em São Paulo, lá em 2000, muito tempo atrás, né, esse projeto já está muito antigo, ele só conseguiu ser publicado em 2006, apenas uma seleção dessas cartas, mas, de forma inédita, a gente juntou cartas lá da Áustria e aqui do Brasil, e mais uma tentativa da gente deixar isso disponível para o público. Essa correspondência ela é interessantíssima, né? Ela é um pouco retrata a biografia, né? Conta a história da Leopoldina, que a gente vai conhecê-la mais intimamente pelo que ela escrevia, como hoje, né? Que a gente tem o Facebook, que a gente tem tantas mídias sociais, né? Era a maneira com que ela se retratava, ela falava, e como a Cláudia falou, nós temos correspondências mais sérias, né? Mais de Estado, e temos correspondências também com familiares. Ela escrevia em diversas línguas. Ela escreveu em inglês, ela escreveu em italiano, ela escreveu em português, escreveu também no alemão, né? Era uma escrita muito falada, né? Ela grafava como se estivesse falando. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês também. Trouxe uma fala do Stefan Zweig também, Paulo. Acho que o Stefan Zweig vai cobrir o nosso dia na Fliese, né? Bom, mas Stefan Zweig também é um excelente biógrafo, um dos que eu mais aprecio, né? E ele vem falar da paciência da Leopoldina, né? Ele fala assim dela: a força original e primitiva de seu ser era a grande paciência, o planejar seguro e vagaroso, e a perseverança, a capacidade de desistir e impor a si mesma sábios limites. Não combinamos, né, Paulo? Mas está aí o registro do Stefan Zweig. Foram quase 1000 cartas que conseguimos reunir com esse projeto. Infelizmente, em torno de 300 só foram publicadas. É claro que várias a gente não publicou por serem pequenas notas, né? É um livro que está, infelizmente, esgotado, mas a gente tem também algumas ilustrações. Pena que o Frubeck não entrou, a gente agora poderia reeditar com as coloridas, claro. Mas temos também a árvore genealógica da Leopoldina, uma excelente cronologia, e esse livro está aqui disponível na biblioteca do Museu Imperial, então vocês podem consultá-lo aqui, ok? Para trazer um pouquinho como a fala dela, né? A gente viu um pouquinho ali a trajetória dela até aqui, né? A imagem dela pelo Frubeck. Ela passa por momentos de tensão política muito grande. O primeiro lá no Congresso de Viena, imagina, a irmã dela casada com Napoleão Bonaparte, né? E o Congresso de Viena, que era a medida mais reacionária que a gente tinha após a Revolução Francesa, acontecendo ali na corte dela, né? Ela reclama um pouquinho, porque ela acorda em trajes de gala e ela tem que andar emperequetada todo dia, né? Cumprimentando a todos, mas ela escreve um diário a essa época, né? Com anotações interessantíssimas. E depois ela vem num casamento arranjado aqui para o Brasil, né? E essa tensão entre o pai dela, lá na Áustria, e
ela sendo aqui esposa de Dom Pedro I, mesmo que a independência nossa tenha resultado numa monarquia, né, é muito grande por conta das questões da independência e da liberdade. Ela escreve para o pai, muito criteriosa e muito respeitosa, dizendo assim: infelizmente, o feio fantasma do espírito de liberdade dominou completamente a alma de meu esposo. O bom e excelente rei está totalmente imbuído dos antigos e bons princípios, e eu também, pois me foram inculcados na mais tenra infância, e eu mesmo amo somente a obediência à pátria, ao monarca, à religião. Olha como é que era na época. O senhor vê bem, meu querido pai, como é difícil a minha situação entre as obrigações que competem a uma boa e carinhosa esposa e a uma súdita, proba e filha obediente. Por esse motivo, venho solicitar, meu caro pai, seu conselho paterno e sua ordem, pois esses devem ser o meu guia. Isso é um pouco ela escrevendo para o pai. Ela, logo depois, ela fala para ele que é capaz dele ficar um tempo sem a resposta dela, né, sem saber dela. E aí acontece a independência e depois ela volta a entrar em contato. As cartas, elas falam desse Bom Selvagem, né, dessa leitura que ela tem aqui do Brasil, que é um lugar que ela se deparou muito diferente do que contavam lá na Europa, né? Traz bastante essa relação, especialmente com a irmã. Ela chama muita atenção da irmã, né, para ela. Todas as cartas muito com sentimentalismo. Ela descreve diversos acontecimentos de família, festas, ocasiões importantes aqui. Tem sempre um tom político, né? Ela é bastante reflexiva com tudo que acontece, com tudo que escuta, né? O seu relacionamento também com os artistas das missões, né? O interesse que ela tinha por mineralogia. Como a Isabel contou, ela trazia diversos objetos para cá. Uma das questões mais curiosas que a gente estuda muito pouco é a presença do Museu Brasileiro que a gente tinha em Viena. Essa é uma lástima. Não só a gente teve acesso a essa correspondência agora está também sendo esgotada, né? Vamos pensar numa reedição desse livro, mas a gente conta muito pouco desse Museu do Brasil. Lá na Áustria, a gente tem registros etnográficos daqui maravilhosos, né? A Leopoldina, a todo momento, trocava coleções de mineralogia. E ela mandava pássaros. Ela ficou, numa das cartas para o pai, ela tão desesperada, né, que ela soube que um navio estava passando pela costa e que tinha um tipo de pássaro, agora eu não me lembro nem o bicho que era, mas ela pede para parar o navio para pegar aquela espécie e mandar para o pai, né? Então, os registros que a gente tem entre a Áustria e o Brasil são muito caros à Leopoldina, né, e contariam um pouquinho mais a nossa história. E ela escreve para o pai também, em 21, logo depois de ter Dom Pedro II. Olha só. Caríssimo papai, como já transcorreram 4 semanas após meu parto, e eu e meu filho nos encontramos muito bem, aproveito a bela oportunidade que o professor Paul me oferece, que é da missão e ele retorna, para escrever detalhadamente e com sinceridade ao senhor. Ninguém mais está melhor informado do que o senhor, querido papai, sobre a desagradável situação a que nos levou o espírito de liberdade. Meu esposo jurou a Constituição no Rio de Janeiro e o rei partirá dentro de poucos dias para Portugal. Infelizmente, ficaremos separados de nossos filhos, o que me causa um sofrimento indescritível, até que a Constituição portuguesa chegue e seja ratificada aqui. É uma verdadeira miséria, porque o calor está quase me matando. Mas paciência. Se novos motivos políticos inesperados, como dizem por aqui, me obrigarem a me calar em minhas cartas por algum tempo, creia-me, caríssimo papai, que meus coração e pensamentos sempre estarão com o senhor, e mesmo que seja obrigada pela minha atual posição de esposa e súdita portuguesa, meu coração sempre permanecerá fiel aos meus antigos princípios e sentimentos.
Embora esteja tristíssima e haja pouco, de uma coisa sou capaz: tentar conseguir tantos animais e pássaros quanto possível. Paul levará um leão, que é um mestiço de pantera e leão, um pássaro raro da China, um muarque da cria, um zebu dos tártaros e muitos outros animais. Isso, processo de dependência, assim, Dom Pedro viajando, enfim, o filho dela pequeno, além de 2 botocudos. Os aborígenes, né, os indígenas daqui, em quem peço não confiar. Ela chega a mandar botocudos indígenas aqui do Brasil, né? E é claro, ela falou brincando para o pai, né? Em quem peço não confiar. Beijo-lhe as mãos inúmeras vezes, assim como da querida mamãe. Lembranças aos irmãos e conhecidos. Não escrevo para ninguém porque ainda estou muito fraca devido a graves espasmos e cãibras. Permaneço sempre com fervorosíssimo amor filial e profundíssimo respeito, amado papai, sua obedientíssima filha Leopoldina. Essa carta é um pouquinho mais longa, mas um pouco traz a fala dela, né? Desses quase 1000 registros, praticamente todos são desse momento da independência, né? São as cartas mais importantes que a gente tem. E ela vai escrever para o esposo diversas vezes. E num PS, né? Num pós-scriptum, depois de uma carta, ela uma vez escreve assim: não vens às regras, não é merecedor. O José Bonifácio me entrega esta carta para eu mandar-lhe amanhã. Amanhã tem uma embaixada das senhoras baianas que prova que as mulheres têm mais ânimo e dos mais aderentes à causa boa. Peço também licença de ir ao museu ver objetos novamente chegados. Então, ao mesmo tempo que ela fala que ela vai se reunir com as baianas e que as baianas estão arretadas com a questão da liberdade e da independência, ela fala assim: meu amado esposo estava longe a beça. Meu amado esposo, você me dá o consentimento de eu ir no museu amanhã? Eu preciso ver aquela peça que chegou. Né? Então, um pouquinho o tom da carta dela, das cartas dela, são nisso. Né? E só uma última carta só, porque eu sei que o Clóvis vai falar e vai tocar o fogo aqui, não é isso, Clóvis? Clóvis prometeu, olha só. Quando a gente vê, quando a gente estuda o processo de independência, né, e a gente sabe como, na verdade, foi a proclamação da independência pelo Dom Pedro, a gente sabe que ele recebeu umas cartinhas, né, a carta do Bonifácio e a carta da Leopoldina. E ela escrevia assim para ele: é preciso que voltes com a maior brevidade, esteja persuadido que não é só amor, amizade que me faz desejar, mais que nunca, sua pronta presença, mas sim as críticas circunstâncias em que se acha o amado Brasil. Só a sua presença, muita energia e rigor para salvá-lo da ruína. As notícias de Lisboa são péssimas. Isso um pouco para enunciar as questões da presença dela constante na independência. Proclamada a independência, ela que, na verdade, regia o Brasil, ela foi a primeira regente brasileira, né? Uma mineralogista, ela não só mandava, porque a gente fala também, a gente brinca um pouquinho, ela não só mandava esses pássaros, como ela era uma exímia estudiosa, ela estudava muito, ela, desde lá de Viena, ela era uma super mineralogista, ela adorava estudar os minerais, né, as pedras, e ela participou, e a gente vê por esse tom diferente que ela dá na correspondência, especialmente da independência, quando ela começa a trocar correspondências mais políticas, né, ou com missivistas mais diferentes, a gente vê o tom dela nesse processo da independência, né, a consciência em que ela tinha com todo essa questão da liberdade, toda essa tensão que a gente encontrava no mundo inteiro, né, nesse momento. Aí eu passo a
a voz para o Clóvis continuar, e depois a gente também, acho que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para discutir. Eu só queria trazer um pouquinho mais a fala dela. Obrigada. Eu esqueci de falar no início, mas a Patrícia vai falar, tinha 20 minutos, tem 20 minutos, o Clóvis também. Depois a gente vai abrir para perguntas, incluindo o Paulo e a fala da Bebel, tá bom? Bom, então agora eu vou apresentar aqui o próximo, meu par aqui. Clóvis Bulcão, é carioca, de Botafogo, leciona a História no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. É debatedor e apresentador do programa Hoje na História da Super Rádio Tupi. Seu último livro, Gimli, inspirou a série Gigantes do Brasil, do History Channel. Além da Imperatriz Leopoldina, já biografou as vidas de Antônio Vieira e de Noel Rosa. Então, ele vai falar mais particularmente, né, dessa princesa e dessa imperatriz, né, da biografia dela, das relações mais pessoais, né? Bom, vou falar em pé, se o tapete não me derrubar. Eu sentado quase já caí. Primeiro quero agradecer a Cristina, a Guiomar. Eu tenho falado muito em todo o país sobre a Leopoldina, eu tenho uma ligação afetiva com ela, mas eu confesso que eu tenho que ficar em pé, que eu estou mega emocionado, porque aqui ninguém falou, né? Mas a Leopoldina é a mãe do Pedro II, ou seja, eu estou... Você falou, desculpa, mas eu friso, é sogra dela, é a mãe do Pedro II, ou seja, estou em casa, né? E estou num museu que eu tenho, enfim, enorme, vim poucas vezes aqui, mas eu tenho um enorme carinho, eu acho esse aqui o melhor museu brasileiro, apesar da minha relação afetiva ser o museu da Quinta da Boa Vista. Eu sou tão ligado à personagem da Leopoldina que eu moro na Quinta da Boa Vista. Há pouco tempo atrás, a televisão, uma produtora quis fazer, eu contei isso na hora do almoço, quis fazer um programa sobre prédios mal assombrados no Rio, e o piloto foi na Quinta, porque tem várias aparições da Leopoldina, desde o professor até o porteiro, todo mundo já viu, e a gente literalmente essa produção passou uma noite no museu. Eu jurava que ela ia aparecer, ia vir falar comigo, eu ainda tem isso, eu sou contemporâneo dele, da escola, só claro que eu sou bem mais velho que ele, isso também é emocionante para mim. Ele fala super bem alemão, Frübeck, ele fala com um acento espetacular, eu não consigo mais fazer isso. Mas eu sei alguma coisa de alemão, já li alemão gótico e tudo mais, eu jurava que ela ia aparecer. Juro, estou falando sério, nesse dia eu desgarrei da produção do programa, eu me meti nas salas mais fantasmagóricas do museu, com múmia, com dinossauro, e não apareceu. O meu livro, tenho que mostrar, a gente vive de vender livro, está aqui, está na promoção hoje, parece que está super barato, está segunda reimpressão. Mas agora vamos a Leopoldina. Então, sempre lembrando, ela é essa moça, eu vou pedir vênia, vou pedir desculpa ao Knaus, ao Paulo Knaus, para dizer a seguinte coisa: ela é uma jovem quando ela chega no Brasil, e toda a história da independência do Brasil vai acontecer com seus personagens principais, todos muito jovens. O Pedro, vou abrir um parênteses, vou pedir licença a vocês que chamam ela de Dona Leopoldina. Eu, como sou íntimo, chamo de Leopoldina. Eu me dei essa liberdade. Pedro com 24 e a Leopoldina e a amante, a Domitila, que é super importante, com 25. Ou seja, estou falando de pessoas bem jovens, ok? Então, a Leopoldina, ela chega no Rio, também tem que imaginar isso, já chegou casada. Ou seja, e não tem a possibilidade do casamento acabar, tá? Vou repetir, não tem essa possibilidade, tá? Vai até o final. E vê bem, é um casamento que não necessariamente precisava ter amor. Precisava ter apenas uma coisa, herdeiros, ok?
Então, se por acaso eles se apaixonassem, eu acho que foi até um pouco o caso aqui, ótimo, mas se não rolasse paixão, não tinha nenhum problema. As pessoas sequer moravam juntos. Né? Então, o primeiro choque dessa menina, quando ela chega aqui, é que ela já vai encontrar uma família completamente destroçada. Como assim destroçada? É o Dom João, com quem ela vai ter uma ótima relação, morava num canto, e Carlota Joaquina no outro canto. Morava lá na praia de Botafogo, Marquês de Abrantes, esquina com a praia de Botafogo. Dizem as más línguas, é porque ela recebia muito visitas noturnas, rapazes, tal. E precisava estar longe de olhares fofoqueiros e tudo mais. Eles já chegaram aqui no Rio morando separados. Além do mais, a Leopoldina, dentro dessa família curiosa, ela fica muito chocada com a relação da Carlota com as filhas. Ela diz que as meninas de 10 anos falavam coisas absurdas. É bem verdade que Leopoldina era super católica, ela era mega carola, né? Então ela devia se chocar com qualquer coisa. Terceira surpresinha que não contaram para ela, mandaram o retrato, um óleo do Pedro, meu Adonis, lindo, maravilhoso, tal, esqueceram de contar que ele tinha epilepsia, e logo no primeiro mês ele tem um ataque de epilepsia. E não tinha medicação, não tinha remédio, tinha que esperar passar. Então a gente tem que pensar isso do ponto de vista humano, tá, galera? Você casou, um camarada que não tem devolução, tal, e essa é a família. O Pedro visivelmente, claramente, segundo as fontes, um homem violento, que ele vai herdar isso da Carlota. O Pedro, já casado, apanhava na cara da Carlota. Tá? E quando ela chega, ele está tendo lá um caso não muito importante, que rendeu um filho, uma atriz francesa. O biógrafo da amante da Domitila diz que essa criança foi embalsamada e ficou guardada, atenção, guardada no armário na Quinta até 1831. Ela chegou em 17, ok? Pedro, primeiro. Muito bem, vamos tocar a barra. Então, isso é esse ambiente que essa jovem chega. Lá na Áustria, o Metternich, o príncipe Metternich, enfim, é o braço direito do imperador, já falava mal da Leopoldina, dizia que ela era mimada, ela não era preparada para a vida. Mas eu fico imaginando, uma menina de 19 anos que chega para viver nessa situação, e, além do mais, ela vem de um palácio que é mega luxuoso, que é Schönbrunn. Gostou da pronúncia? E vai morar na Quinta da Boa Vista, que o Dom João vai lá e pede desculpas. Meio acanhado, né? Mandei vir uns móveis acho que de Paris, e ainda não chegaram. Muito bem. E ela, em 20, tá? Chegou em 17. Em 20, estoura lá a Revolução do Porto. Atenção, rapaziada do ensino médio. Isso aí você tem que saber, que vai cair no Enem. A Revolução do Porto é que vai fazer com que o Dom João volte para Portugal. Mas isso teve um clima muito tenso no Rio de Janeiro, com movimentação de tropa, com Dom João sendo encurralado politicamente, tendo que tomar decisões. Ele era um homem muito lento para tomar decisões, era só encurralado na última hora que ele... então vamos. Ela vai pagar um preço muito alto por conta de toda essa movimentação. Ela vai fugir em momentos mais... ela vai fugir, não. Ela vai para Santa Cruz. Santa Cruz ainda hoje é longe a beça do centro do Rio. Imagina lá em 1820, devia levar uma eternidade para chegar em Santa Cruz. Quando ela vai para Santa Cruz, o primeiro filho, o filho mais velho dela, morre. Ela paga um altíssimo preço por tudo que ela está vivendo no Brasil. Então, em 22, 7 de setembro, essa semana, vocês vão ficar em casa. Maravilha, 7 de setembro. O que acontece nesse momento? Ela vai viver no mesmo movimento, ascensão e queda. Por que ascensão e queda? Porque a independência do Brasil, eu acho que é o momento, eu não sei se vocês vão concordar comigo, é o momento que o casamento vai viver assim, o seu clímax. Vai viver o seu clímax, eles vão andar pelas ruas do Rio com a população vendo Pedro como o herói, o libertador do Brasil.
pessoas de muito prestígio e tudo mais. Só que nessa viagem que culmina no 7 de setembro, ele vai conhecer quem? Vai conhecer a amante preferida, a Domitila. Aparentemente, conhece dia 24 de agosto. Dia 29 de agosto, ele escreve lá, ficamos amigos. Entendeu, né? Ficou amigo. Dia 29. Serão 11 dias de intensa amizade, intensíssima amizade. E acho que ele fica mais abalado do que ela. Esse abalo que a Leopoldina já conhecia, porque ela sempre vai ficar abalada quando o meu esposo, eu não vou me lembrar exatamente como é que ela dizia na carta, mas mas tem cartas que ela manda, acho que para o pai, ou para Maria Luísa, ando muito cansada, meu marido me visitou essa noite, alguma coisa assim que ela coloca, né? Muito bem. No final do ano, Pedro pede ao sogro, nunca para o pai, claro. Papai, ele me cansa de noite. Ele fala com o sogro em 23, isso é em 7 de setembro, em 23, ela está morando no Rio. Primeiro, no local discreto, Estácio, local discreto. Aparentemente, 23, ele sofre uma queda de cavalo, quebra uma costela, e ela entra pela primeira vez na Quinta da Boa Vista. Em 24, nasce a primeira filha. Não me perguntem quantos filhos o Pedro tem, tá? Que é um monte de filho, um monte de mulher. A Domitila já tinha sido casada, ela casou bem jovem. Teve acho que foram 4 filhos no primeiro casamento. A Domitila, o ex-marido tentou matar, por conta de fofoca, que ela andava, ele saía fora, entrava gente lá, tal. Ela grávida, o marido foi matá-la. Muito bem. Quando nasce a filha, Isabel, da Domitila, ela começa a ficar mais atrevida e começa a querer ocupar mais espaço. Bom, galera, agora passa o cinto de segurança, que agora vem drama em cima de drama, tá? Isso é 24. Ela vai avançar. Ela vai tentar avançar 25. Aí começam os problemas, tá? Tudo vai terminar em dezembro de 26. Em 25 tem a famosa missa de Páscoa, que a Domitila, ou seja, amante do imperador, resolve ir a mando dele, vai para a parte na igreja que era reservada para a nobreza, para os mais jovens de hoje em dia, a área VIP da pulseira. Ela resolve ir para lá sem ter as credenciais, ela não era nobre. Qual é a reação? Qual é a reação das damas da corte? Elas se retiram. Qual é a reação do imperador? Fica muito aborrecido. Olha, quando ele ficava aborrecido, o bicho pegava. Eu não sei se as cartas confirmam, mas o Rangel, que é o biógrafo da amante, diz que até a Leopoldina achou a reação exagerada das damas, enfim, das mulheres da corte terem deixado a Domitila sozinha. Reação ainda do imperador, transforma ela em primeira dama da imperatriz. Ou seja, a partir daquele momento, toda atividade oficial, quem ia estar? Ela, a amante. A cara de pau é tão grande, galera, que a filha, que a Isabel, que ele vai ter com a Domitila, frequenta a Quinta da Boa Vista. Com chamegos, queridinha, filhinha do papai, tá? É nesse nível que começa a humilhação que a Domitila será submetida. A Domitila não, a Leopoldina, desculpa. É esse nível de humilhação que a história começa a ter. Então, primeiro evento que ela aparece no palácio, aniversário da Maria da Glória. Quem é a Maria da Glória? É filha da Leopoldina com Pedro, na Quinta. Imagina, aniversário do seu filho e a amante aparece, com a cara mais lavada, ainda traz a filha. A situação vai se agravando. Final de 25, dezembro, Domitila fica grávida, Leopoldina fica grávida. Com a diferença de 5 dias, nascem 2 meninos. Um vai chamar Pedro e o outro vai chamar Pedro. De quem que eu estou falando? Eu estou falando do Pedro II. O outro Pedro vai morrer. Só que o outro Pedro, quando morrer, o que vai acontecer?
Eles vão estar em viagem. Eles quem? Todos eles. Quem todos eles? O Pedro, as filhas, a filha, Maria da Glória, a esposa e a amante. E não pensa que é um barcão grande, eu vou pedir, Vênia, mais uma vez, a sua aquarela aqui do Friedberg. Não pensa que o barcão é grandão, como ele desenhou aqui. Não é aquela, eu achei que era o Titanic, aquela cozinha que ele desenhou aqui, enorme. No barco ele leva a amante, são 300 pessoas, ele leva a amante. E era fogão, foguinho, titila, assim, o linguajar de quem é muito íntimo. A Domitila fica reclusa no camarote dela e na hora das refeições é Pedro, a filha Maria da Glória, que depois vai ser rainha em Portugal, e a amante. Quando chega em Salvador, numa casa, o Pedro e a amante, no anexo, a Maria da Glória e a Leopoldina. Enorme escândalo em Salvador. As senhoras retadas lá de Salvador. E o que está acontecendo no Rio? Morre o Pedro. Qual deles? Claro que não foi o segundo. Foi o Pedro da amante. Como é que enterra? É um plebeu ou é nobre? Como é que enterra? É plebeu ou é nobre? Ninguém sabia se ele era um plebeu ou se ele era um nobre. Como é que faz o enterro? Faz no mesmo... Faz uma coxombra aí. Tá? Então, é escândalo em cima de escândalo. Em 26, ela vai morar no o que era para ser hoje o Museu da Moda, que é a casa lá da Domitila, bem na entrada da Quinta da Boa Vista. Antes que alguém pergunte, tem passagem secreta? Tem um túnel, mas conduz a lugar nenhum. Ele entrava pela porta. Ali vai virar uma corte. Nesse momento, Leopoldina... A Mary Del Piero diz que ela está obesa, ela não se cuidava, ela era baixa, aquele calor que ela há pouco falou, ela estava sempre vermelha, ela está com problemas financeiros, eles pararam de pagar a mesada estipulada por casamento, ela está completamente garroteada no Palácio da Quinta da Boa Vista. E o Pedro está completamente alucinado de amor. Outro dia criticaram o Chico Buarque da letra nova dele, que sai de casa para você, abandonei mulher e filho. É mais honesto do que fazer o que o Pedro fez. O Pedro passou mais... Ele não dormia mais na Quinta, galera. Ele foi lá, sumiu, desapareceu. O Rangel, que é o biógrafo da Domitila, diz que a Leopoldina falou, vou voltar para casa. Só falou, não ia voltar para casa. Ela diz, ele dá como exemplo de como é que ela está encurralada, que o único interlocutor é o cozinheiro que ela trouxe. O cozinheiro, galera. O cozinheiro, aquele lá daquela cozinha lá que vocês viram. Agora que eu me toquei disso. E que o cozinheiro, galera, o cozinheiro do palácio teria ido procurar um embaixador da Áustria e ter dito, está falando que vai voltar. E aí, nesse momento, ela morando nessa casa, tem um cronista alemão que morou no Rio, Schliershost. Ele conta, ele era um duro, esse Schliershost. Esse cara, alguém procurou ele, um capitão de um barco francês procura ele no Rio, porque a alfândega apreendeu a carga desse barco. E eles vão lá na casa da marquesa. E diz que ela está almoçando em trajes muito simples e tal, e ele fala, estou com um barco apreendido aí. Ela falou, deixa um conto de réis, devia ser grana, deixa um conto de réis aí, mas eu não garanto nada que eu vá resolver o seu caso. Volta amanhã. No dia seguinte, o capitão do barco sabe que ela vai resolver o problema, ele fica tão feliz que resolveu o problema com um conto de réis, que ainda leva de brinde uma caixa de champanhe. Qualquer coincidência com os dias de hoje, qualquer relação com os dias de hoje não é coincidência. Quando o Schliershost, o duro, está saindo da casa da marquesa, o mordomo chama ele no canto e fala 5% de comissão. Bom, a casa da marquesa vira a corte, a verdadeira corte do Rio de Janeiro é a casa da marquesa. Tem registro do representante do governo inglês indo lá, do governo francês indo lá, e Leopoldina cada vez mais garroteada.
Para acabar, já falei demais, ele vai então, quando a população do Rio fica sabendo que ele não dorme mais em casa, que ele está em decadência, enfim, a população começa a achar que ele está indo longe demais, ele resolve ir comandar as tropas brasileiras na província Cisplatina, Uruguai. E tinha o beijamão, né, um hábito entre os Bragança. Se tinha festa oficial, quem é o palácio? A amante. O que Leopoldina faz? Fala. Se a amante vem, eu não vou. E aí acontece uma coisa horrorosa, ela não diz exatamente o que é. A Leopoldina sofreu uma agressão física. Disso não tem nenhuma dúvida. Ela sofreu, não pergunta o que é, ela não disse. Nem para o pai, nem para a Maria Luísa. Ela disse que aconteceu uma coisa horrorosa. E ela estava grávida. Ela sofre uma coisa bem grave. Dia 20 de novembro, de 26. Ela cai doente. Dia 30, quem vai visitar ela? A Domitila. E barram. Estava indo longe demais. Ela é barrada na porta, mas na porta, galera. Foi barrada na porta. Dia 2, ela perde a criança. Dia 4, ela melhora. Dia 11, ela morre. Isso é o drama pessoal dela, que Patrícia falou. Foi regente no Brasil, quando nasceu 7 de setembro. Quem estava sentado no poder, na Quinta da Boa Vista, quem comandava esse país, era essa mulher. Que vai ter esse fim trágico. Ponto, chega. Obrigada, muito obrigada. Aqui, ó. Obrigada, Clóvis. Eu estava aqui pensando, né, com esse contexto tão indigno, né, que ela viveu. Ela foi tão digna, né? Ela pensou tanto no nosso país, ela foi tão conselheira e parceira do marido, ela influenciou tanto no processo de independência, apesar de, né? É para a gente pensar e para a gente desejar uma biografia dela que também registre um pouco esse lado dela, né, mais político, né? Porque tem cartas dela, né, Patrícia, em que ela fala muito no povo, no Brasil, ela se vê como uma pessoa importante nesse processo de civilizador, nesse processo de mudança do Brasil, dessas injustiças. Não é, Patrícia? Você fala um pouquinho também sobre isso? E, logo em seguida, eu passo para vocês. Eu só queria que a Patrícia resgatasse um pouquinho esse lado. Eu acho que nós temos uma única biografia da Leopoldina, que é de 1973, do Beráquer. Acho que está na hora também da gente retomar um pouquinho isso, né? Para ver um pouquinho desse outro lado, né? A forte presença dela até o último momento, até por conta dessa questão do museu que ela monta em Viena, né? Enfim, a participação política efetiva que ela teve na independência, a presença que ela tem fora. O que a gente percebe um pouco, Cláudia, é que ela também, de certa forma, ela fica muito melancólica, porque imagina, não só ela é uma menina, né, de 19 anos, não é isso, Clóvis, que chega aqui, mas ela chega aqui numa corte provisória, né? Eu vou ali porque Dom João VI está aqui provisoriamente, né? O Napoleão teve o processo lá do bloqueio continental e Dom João VI estava aqui provisoriamente. Então, para ela também, ela ia se casar com Dom Pedro, né? Que era nem regente, né? E ela ia voltar. Só que com o processo da independência, não só a questão da Domitila, mas há uma prorrogação indefinida da estadia dela aqui, né? Todas as questões que se sucedem, né? Daqui a pouco Maria da Glória também vai para Portugal, então que é a filha mais velha, né? Maria da Glória vai, Dom João VI falece e Maria da Glória é colocada no trono de Portugal em abdicação do pai, né, pela filha, né? A filha é mandada para o Dom Pedro I ficar aqui no Brasil. Então, todo esse processo, né,
ela sofre muito com essa falta de comunicação. Mas é impressionante a força dela, a determinação, a paciência, como diz Stefan Zweig, né? E esse olhar estrangeiro, cuidadoso que ela tem com as questões daqui, né? Trazendo aí sim para, se a gente vai falar da questão do Dom Pedro II, né? A gente está na casa do Dom Pedro II, na cidade de Petrópolis, essa força e presença que Dom Pedro II representa, né, Maurício, assim, como filho, né? O quanto que ela não traz, né, ele não traz na biografia dele, mesmo tendo conhecido a mãe assim pouquíssimo, com certeza ele não lembra, porque com um ano, se a gente for fazer as contas, né, com um ano a imperatriz está falecendo, né, falece, mas a gente percebe na biografia dele esse legado dela até hoje, né? Paulo quer falar disso? Eu queria falar um detalhe que eu me lembrei da biografia da Leopoldina, sobre essa questão da civilização. A Leopoldina, nesse período, teve um período com muitas guerras, não é? Pernambuco queria se separar, a Bahia foi depois a independência, no sul também tinha, os limites não estavam ainda definidos, e Dona Leopoldina, Dona Leopoldina fez com que viessem para cá pessoas alemães para colonizar essas regiões de fronteira, né? Então tem algumas cidades, São Leopoldo no sul, ali no sul da Bahia também, que a Bahia também tinha conflitos, foram fundadas por colonos alemães que ela mandou trazer para justamente conter o avanço da América Espanhola e das independências. Quer dizer, ela ajudou também a unidade nacional. Ela foi fundamental nisso, não é? Isso aparece nas cartas, essa negociação desses imigrantes chegando aqui, está bem claro nas cartas a participação dela política nisso, tá? Bom, alguma questão? Alguém quer fazer uma pergunta? Foi tão instigante aqui, né? Sim? Boa tarde, eu sou a Gabi, aluna de Letras da UCP. E uma coisa que o Paulo falou no início da palestra que ficou rodando na minha cabeça, eu acho que todo o tempo que vocês falaram, que foi a questão das personagens jovens. E hoje eu parei para pensar, caraca, a história começou com jovens. Porque a gente não para para pensar que Leopoldina era uma menina, Dom Pedro era um menino. Então, assim, a gente vê pela história a questão da contracultura nos anos 60, anos 70, e agora a gente está vivendo um momento muito jovem, onde os jovens estão falando, estão dando a cara a tapa. Então, eu queria que vocês... É uma pergunta mais abrangente, né? Então, eu queria que vocês comentassem só um pouquinho dessa questão do jovem pela história, e porque, como você falou, a gente não tem, não sei, um escritor, uma personagem jovem, igual o Froberg, não sei se eu pronunciei certo. Então, eu queria só ouvir vocês falando sobre isso. Obrigada. Obrigado aí por esse seu comentário, que eu acho que isso é uma questão mesmo para nós, porque eu acho que o Clóvis complementou, né? Quer dizer, na verdade, muitas vezes os personagens são jovens, mas eles não são apresentados para a gente como jovens, ou eles mesmos nunca se colocaram como jovens, não é? E quando eu mencionei, né, comparei a abertura do Froberg com, por exemplo, o Thomas Healy, que é o cronista da viagem de Dom João, quando ele veio de Lisboa para cá, não é só por uma questão de idade, é porque o outro vinha falando em nome da corte, e ele fala, começando pela sua alteza, é como se ele estivesse contando uma história por meio, na verdade, o personagem da crônica de viagem dele é Dom João, mas não foi Dom João que foi escalado para falar, então ele tem que falar um pouco em nome de, não é? Então ele mesmo desaparece da crônica.
não é? E o caso do Frühbeck, que era uma crônica, primeiro que não foi oficial, não era um personagem que tinha um status qualquer especial, ele se coloca de outro jeito, não é? E talvez por isso a gente possa reconhecer mais esse jovem, não é? Eu preciso também dizer que esse lado foi muito valorizado pela Cristina desde o primeiro momento, não é? Acho que isso interessou a ela, porque ela também queria fazer, né, essa promoção no meio das escolas e tal. E realmente isso é uma questão para a historiografia de um modo geral, porque mesmo quando os personagens são jovens, a gente não os vê como jovens. Então o caso da Leopoldina é um caso, chegou aqui com 19 anos, morreu com 29, eu acho, não é? Quer dizer, ficou quase 10 anos no Brasil, mas a gente sempre vê ela como, imagina ela como uma senhora, né? Dom Pedro II, não é, com 5 anos já virou imperador, com 14 ele toma, governa de fato, não é? Quer dizer, é toda uma imagem que a gente tem, e logo ele tem que envelhecer com barba, não é? E a memória que a gente tem é de que ele era um velho, antes mesmo de ser velho, parece que ele já tinha cara de velho, parece que já nasceu velho, não é? Teve até alguém que me contou uma história que alguém olhou e falou assim, mas que engraçado, mas esse aqui que é o pai do outro, não é? Mas não é ele que é o filho do outro, como é que ele que é o velho, não é? Entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, não é? Então eu acho que a gente muitas vezes não tem a chance, a oportunidade de discutir o papel do jovem na história, porque a gente não presta atenção no fato de que a condição jovem, não é, estava dada nesses personagens. É claro que aí a gente também tem que se interrogar em que medida, não é, a categoria de ser jovem valorizava na história, naquele tempo, não é? Se a princesa se colocasse como jovem, ela podia até esvaziar a condição dela de princesa, não é? Então eu acho que, na verdade, os tempos de hoje são tempos em que a categoria de juventude passou a ter um outro valor, não é? Para além da questão cronológica da vida, que hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior que tinha naquela época, mas de todo modo, não é? Quer dizer, a condição de ser jovem é uma condição histórica. Nem sempre ao longo da história as pessoas se apresentaram como jovens, mesmo quando cronologicamente elas podiam ser vistas como jovens. E isso é uma questão que emerge de todos esses personagens da nossa história de um modo geral, não é? Se a gente for mais longe, a gente sempre imagina que os personagens históricos são muito, muito idosos, não é? E muitas vezes eles são bem jovens, como é o caso da Leopoldina, foi uma boa lembrança. O próprio Pedro I, na altura do casamento, tinha 24 anos, se eu não me engano, quer dizer, também não era propriamente um senhor vetusto, não é? Carlota Joaquina se casou com 9, 10 anos, não é? Quer dizer, isso eu acho que talvez uma pergunta que a gente devia sempre fazer na aula de história, não é? É o que você fazia, né? Falando da Carlota Joaquina, quando você tinha 9, 10 anos, não é? E isso dá a dimensão do que é a condição histórica da nossa existência, não é? Não, porque isso passa pelas relações dinásticas, os casamentos, né? Que essa exposição que está aqui no Museu Histórico, no Museu Imperial, né, Maurício? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem a ver com essa questão da juventude. As pessoas se casavam muito jovens e já tinham uma responsabilidade, né, muito grande, né? Bom. Bom, enfim, eu agradeço aqui a presença dos amigos, né, Knaus, Bebel, Patrícia, conhecendo hoje Clóvis, um prazer tê-los aqui, enfim, a Cláudia, minha colega aqui, coordenando a mesa, mas, enfim, a Cristina comenta sobre uma exposição que está em cartaz aqui no Museu Imperial, né, que nós procuramos mostrar como era essa relação entre estados, né? Na verdade, quando se fala em casamentos e relações dinásticas no Brasil Imperial, nós estamos tratando de um tema que é de longa duração, ou seja, que teve início há séculos e séculos e séculos atrás, quando, em verdade, quem se casava eram 2 estados.
Eram dois países que se casavam, não necessariamente dois indivíduos. E as intenções eram várias, né? Na verdade, você estabelecia, os países estabeleciam acordos, né? Acordos no sentido de selar paz, acordos no sentido de garantir apoio, né, em função de pretensões políticas futuras, principalmente com relação à herança, ou seja, um herdeiro de um casamento poderia no futuro assambarcar o outro país, enfim, envolvido naquele processo. Portanto, nós estamos falando necessariamente de relações, repito, entre países e expectativas de Estado desses países. E o Brasil se tornou independente justamente optando pelo regime monárquico, portanto, ingressou nesse processo de relações entre dinastias, e na exposição nós temos relações entre Brasil, ou melhor, entre Portugal e Áustria, entre Brasil e Leuchtenberg, nós temos em Brasil e França, temos Brasil e duas Sicílias. Repito, também recupera composições de Estado que hoje não mais existem, né? Nós falamos aqui em Alemanha, falamos de Itália, mas, na verdade, quando essas relações ocorreram lá na primeira metade do século XIX, Itália e Alemanha não existiam enquanto países, né? Existia, sim, nossa referência aqui, Reino das Duas Sicílias, o Leuchtenberg, o Baviera, enfim, Saxo-Coburgo-Gotha, são países que existiam nesse período e que estão ali recuperados. Eu gostaria de salientar que Leopoldina, né, ela aparece para nós no Museu Imperial e não na casa do imperador. Isso é muito interessante pensar, né, porque Petrópolis, nós sabemos, foi imaginado, ou melhor, a fazenda, né, e a sede da fazenda, que seria um palácio, chamado Palácio da Concórdia, foi um sonho de Dom Pedro I, quando do segundo casamento. Leopoldina já havia falecido há 3 anos, ela faleceu em 1826. Portanto, enfim, a ideia, né, ou associar, né, no período do palácio, da casa do imperador, ela não está presente nem em sonho. Mas, por outro lado, ela é uma personalidade para nós muito importante quando do museu. Aí sim ela se recupera enquanto documento, enquanto registro objetual, que aqui estão na exposição do museu. Que nós lembrou uma questão aqui interessante, eu adorei a sua colocação, né? Eu até comentava com o Knaus um tempo atrás, sobre na verdade, uma fala de um estudante aqui, conhecendo o Museu Imperial, que o menino observou o seguinte e disse: como pode o velho ser filho do novo? Né? Porque, vejam, Dom Pedro I faleceu com 36 anos, ou seja, não existe imagem de Dom Pedro I velho. Já Dom Pedro II, como muito bem disse Knaus, nasceu velho, né? Ele nasceu com a expectativa de ser herdeiro, a expectativa de ser imperador. Nós sabemos que a população dizia: como pode um imperador que não tem barba? Então, ou seja, existiu uma preocupação de retratá-lo sempre com mais idade, sempre com mais austeridade, com, enfim, uma postura mais adulta ou mais matura, né, digamos assim. E a criança, esse menino, foi um menino exatamente, estudante aqui, ele matou a charada, né? Ou seja, como pensar isso, né? Pensar que esse velho, né, aqui aparece como essa referência, e o novo, que é o pai, totalmente diferente, totalmente distinto nessa postura, ou seja, tem um tempo dissociado entre os dois, e que você observando hoje, sem essa visão mais histórica, acaba se perdendo essa noção. Enfim, mas é só um comentário, pedido de Cristina. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar, de fazer alguma colocação? Então, eu vou fazer uma aqui para o Paulo e para a Bebel. Vocês falam no jovem Flaubert. Ele, no que vocês pesquisaram, vocês perceberam que ele tinha noção do legado que ele estava deixando? Ou ele fazia isso e desenhava por prazer, por vontade de recordar isso?
que vocês perceberam? Olha, eu acho que ele, por recordação, acho que ele não tinha assim, noção de nenhum legado. Quando ele fez a exposição lá em Viena, em 1830, eu acho que ele precisava ganhar dinheiro. Ele estava desempregado, ele trabalhava, ele voltou para Viena em 18, né, chegou aqui em novembro de 17, voltou em junho, mais ou menos em junho de 18 estava chegando em Viena, casou, trabalhou no comércio lá, enfim, mas teve um período que ele ficou mal financeiramente e ali foi um modo de ganhar dinheiro. Ele desenhou, fez aquela exposição e cobrou a entrada, né, e teve sucesso. Ele fez outro com mais desenhos, ainda fez um negócio, uma lanterna mágica para as pessoas verem o mar, sabe? Existia na época uma lanterna mágica, assim, você tinha como se fosse tridimensional, e aí a pessoa se sentia num navio e tal, e tudo era cobrado. Inclusive ele vendeu esses livros. Aparece no jornal, a gente consegue ver anúncio dessas exposições. No final da temporada ele liquidou, ficou mais barato e conseguia quem entrasse, sei lá, diminuiu o preço do livrinho também. Então acho que ele não imaginou que fosse deixar a memória, acho que não. Mesmo porque eu acho que a gente vê que alguns dos desenhos dele provavelmente não foram feitos aqui. Ele provavelmente tinha um rascunho, uma coisa assim, né? A Isabel mostrou ali da Praça 15. Eu acho que isso faz dele mais jovem, porque fica claro que ele não veio com um projeto de fazer uma memória da viagem, enfim, tem esse sentido um pouco da aventura, não é? Eu fui na viagem, terminou a viagem, o que eu vou fazer agora? Não é? De repente dá para ganhar um dinheiro fazendo uns desenhos, não é? Poxa, deu certo, então vou fazer um segundo. Bom, já se eu vendi desenho, por que eu não vou vender também um folheto? Não é? Então, isso eu acho que faz o Fluebeck cada vez mais jovem. Não é? Esse sentido assim, de estar ainda em busca de um lugar no mundo, não é? De uma posição, de um projeto de vida. É diferente da Leopoldina, que mesmo com 19 anos, ela já tinha um lugar na sociedade, ela já representava uma instituição, e é por isso que é difícil de vê-la como jovem, porque ela não tem esse espaço que a gente identifica hoje com o jovem, que é esse espírito de liberdade e de poder reinventar a vida. E o Fluebeck, eu acho que é um pouco isso, que ele era um menino que cresceu em Viena, não é? E com um desejo de viajar pelo mundo. E ao longo do tempo ele vai reinventando a vida dele, sem nunca ter, até nesse momento, né, da crônica dos desenhos, ter uma posição social que ele representasse. E isso é que eu acho que dá esse tom jovem a ele, que permite ele começar a crônica daquele jeito. Eu me despedi dos meus amigos e dos meus familiares. Ele não precisa agradecer ninguém que patrocinou ele não precisa agradecer Sua Alteza. E é interessante nos desenhos dele que a Leopoldina aparece muitas vezes, mas ela não é a protagonista da história. Eu me lembro de um desenho, inclusive, que aparece no Convés, assim, ela está subindo aquela casa principal do Convés, não é? Ela está subindo a escada, mas ela está de costas. Não é? É claro que ela é uma personagem importante, mas ela não é aquela que conduz a narrativa. E isso faz a crônica dele especial. Não é que a princesa não esteja presente, não é que a realeza não esteja presente, mas ela não é o protagonista. E é interessante que na crônica ele fala assim, ele chama o leitor para passear junto com ele, né? Então isso distingue a crônica dele, não é? O tom, o ponto de vista, o lugar de fala da maior parte das crônicas que a gente conhece de viagem, que são de viajantes que vieram para cá. Eu me lembro, por exemplo, agora do Daniel Kidder, também dessa época tem um outro protestante,
enfim, esqueci o nome do protestante. Ele vem com uma missão, representando, não é uma missão de tentar difundir, não é, conhecer e difundir uma denominação, não é, religiosa. Então ele lança um olhar religioso. A crônica está marcada por isso do começo ao fim. O Fleabag não. Ele de vez em quando vai para lá, depois ele vem para cá e ainda convida o leitor, como se fosse um Machado de Assis, a Wanda Lett. O leitor, na verdade, é a pessoa que está visitando a exposição, né? Esse livreto ele lançou na segunda vez, quer dizer, ele montou 2 vezes a exposição. A primeira vez com 12 ou 15 imagens, depois chegou a 24. E na segunda vez que ele fez o livreto, ele, quer dizer, a partir do sucesso, né, que muita gente foi ver aquilo, ele então fez um livreto para que as pessoas olhassem e ele pudesse comentar aquelas imagens junto com o visitante, né? Não necessariamente o leitor. Eu vou fazer 2 perguntas, uma para os dois e uma para a Patrícia. O Beracher faz conta na biografia da Leopoldina que em Livorno, quando eles pegaram um barco que foi mostrado aqui, teria ocorrido um assédio da marinha inglesa. Se por acaso isso aparece no relato do livro, se em algum momento ele sentiu medo, opa, marinha inimigo na área. E a outra coisa, para a Patrícia, você acha que Leopoldina entre assim, aspas, maltratada pela historiografia porque ela é muito machista e seria mais ligada à figura sedutora, não vou dizer que ela fosse bonita, mas charmante, tal, da Domitila? Clóvis, eu não me lembro assim dessa passagem assim que ele ressalte essa questão, mas eu acho que isso tem a ver com esse olhar dele. Primeiro, o fato de que é uma crônica escrita anos depois, não é? E depois, porque ele não tem um olhar político para essa viagem, não é? Por isso que ele se permite descrever a cozinha, não é? Isso para ele parece que é muito mais interessante na crônica dele. Então ele não tem, eu acho que eu acho que ele não, até por uma condição histórica, não é? Ele não se colocaria no lugar de falar de política no contexto do Império Austro-Húngaro, não é? Sem ser alguém de uma posição qualquer, não é, assim, de Estado representando e tal. Então isso talvez explique o fato, né? Quer dizer, a questão dele estar escrevendo tempos depois e ele está lançando um olhar muito específico para essa viagem e não entrar num tema político que podia ser delicado. Agora, de todo modo, né? Quer dizer, o fato de ele não comentar isso, talvez faça com que a crônica dele não seja claramente uma crônica documental, não é? Mas reforça esse lado, digamos, da experiência de alguém que tem uma relação com essa viagem que é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente normalmente encontra. Eu acho também que tinha interesse de escrever o que o público quisesse ler, né? Tem isso. O Exótico, ele inclusive não foi à Bahia, ele não teve com índios, mas ele desenhou a Bahia, ele desenhou os Botocus, ele fala disso que ele não viu, mas ele escutou falar, ele viu outras pessoas que desenharam também. Era assim, a expectativa do povo europeu era ver o Exótico, não é? Então ele também se usou desse recurso. Eu acho que talvez também em 1830 a gente já tem mais essas viagens, mais a ideia, né, de fazer um turismo que ainda não existe propriamente, mas essa venda do estrangeiro, do olhar estrangeiro, está tendo uma outra repercussão e uma outra chamada também. De repente ele teve poxa, né, eu viajei, eu vi, então deixa agora eu
abrir uma oportunidade, ou ele viu um horizonte de oportunidade, né, de vender algo. E a gente está falando, já não é mais um novo mundo, né, mas a gente está falando de jovens e a gente está falando de um país que está ali, é um novo país, né, de um país que está sendo construído, sim, por uma mente jovem, mas que tudo ali está sendo reinventado, de certa forma. Mesmo a nossa monarquia, os nossos laços lá monárquicos são diferentes, né? Não deixam de ser uma leitura aqui nossa, né? E nesse mundo, né, de novas relações e de novos posicionamentos, esses personagens estão com toda a sorte do mundo, né? Nascendo, morrendo, acontecendo. O Maurício falando, né, só para lembrar que a filha mais velha da Leopoldina foi ser rainha de Portugal. O filho mais novo dela, porque a gente esqueceu de falar que ela perdeu um filho justamente durante o processo de independência, gente. Olha só. Né? E essa perda do primogênito na casa dos Bragança, ela é sempre sentida e já tinha sido sentida por Dona Carlota. Então, a nossa descendente mais velha, né, vai para Portugal e a gente fica aqui com o mais novo. E eu acho que essa sorte toda, e já estou chegando isso já faz parte da resposta, ele já sabe disso, mas... essa sorte que a gente tem de Dom Pedro I, né, falecer tão cedo e ele continuar tão jovem, né, mas ao mesmo tempo Dom Pedro II falecer também logo depois, né, e a gente conhecer muito pouco da princesa Isabel, que envelheceu em Paris, teve filhos, netos, né? Eu acho que isso tudo faz parte do nosso posicionamento, nossa responsabilidade com essas biografias, né? Na fala do Clóvis, o que eu me perguntava? Caramba, primeiro eu esqueci de falar do Oberá, mas estava aqui no meu slidezinho, né? Porque eu dei uma resumida aqui. O quanto que a gente não tem parte da responsabilidade de retomar um pouquinho esses personagens, né? Ela acaba falecendo muito pouco, muito logo depois, né? Ela falece muito cedo. E a Domitila continua, né? Ela já tinha armado o circo dela e ela continua. E é claro que essa história do demonão e da amante, de tudo que acontece, da filha, é claro que ela é uma história que normalmente seduz. Em todas as cortes europeias, a gente tem Carlos X com suas milhares de amantes, né? Mas eu acho que a gente tem um pouco essa responsabilidade de retomar a Leopoldina, sim. E eu acho que até o Frubeck ajuda isso, né? Todas as iniciativas que a gente tem, e a oportunidade que eu tenho também de ir levar o livro, que mesmo que não esteja disponível para venda, a gente poder falar um pouquinho nessa personalidade, que não importa se ela faleceu muito nova, se Dom Pedro II não pôde conviver com a mãe, mas eu acho que ela tem uma presença fundamental no pouquinho que ela está aqui, né? Se a gente tem um país novo em 22, ela logo depois ela falece em 26, olha a presença que ela não teve aqui, montando essa, né, fazendo parte dessa nova casa dinástica, né? Então eu acho que é mais uma responsabilidade nossa da gente poder falar tanto da biografia da Domitila e menos da Leopoldina, né? Acho que a gente precisa justamente valorizar esses momentos de comemoração e de fala. Mais alguma questão? Não, eu vou encerrar aqui, né? Convidando a todos para a próxima mesa, que será às 19h30, né? Sobre a Guerra do Paraguai e o Conde de. E agradecendo ao Paulo, ao Bebel, à Patrícia, ao Clóvis, por essa tarde tão rica e agradável. Muito obrigada.